RCV Notícias. Sete da manhã, é tempo para o primeiro jornal, como sempre com os títulos na abertura. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa hoje, mas com a agenda mais reduzida. Cai o debate com o ministro Eurico Monteiro. O PCV pretende apresentar uma proposta de retirada do pacote da reforma. O sector da arte e da cultura, apesar da informalidade, tem enorme potencial, tanto no país como além fronteiras. Uma nota da coordenadora do BIC a propósito dos 16 projetos vencedores da primeira edição do programa Arte Cultura Nexus. Emergência da Poesia, em Amílcar Cabral, 30 poemas, dá título ao livro que vai ser lançado hoje à tarde na Biblioteca Nacional e que consta da programação da 5ª edição do Festival Morabeza do Livro, aberto ontem. A Ilha do Maio continua à espera da criação de condições para o arranque do turismo, tal como na Boa Vista, no quadro da Sociedade de Desenvolvimento Turístico Integrado. Um desabafo do agricultor Santos de Andrade Fernandes Ribeiro e Neuze Ribeiro. A presidência na Ilha, no Maio, entra hoje num segundo dia. Mulheres multiplicadoras da cidadania são apresentadas hoje em Santa Cruz pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género. Linhas de força do primeiro jornal RCV, com edição e apresentação de Júlio Vero Cruz Martins, que tem a técnica do Máriozinho Fernandes e Nelson Neves. Sejam bem-vindos. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai apresentar ainda hoje um novo plano de paz revisto com base no plano apresentado pelos Estados Unidos. Zelensky está disponível para realizar eleições dentro de 60 ou 90 dias, caso haja um cessar-fogo de imediato. A ajuda militar à Ucrânia atingiu o seu ponto mais baixo. É uma advertência do Instituto de Pesquisa alemão, o Keil Institute, uma vez que os europeus, que atualmente fornecem a maior parte da ajuda à Ucrânia, não estão a ser capazes de compensar a diminuição ou a cessação da ajuda norte-americana. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa hoje, mas com a agenda mais reduzida por proposta do MPD e com o acordo dos demais partidos políticos. Cai o debate com o ministro Eurico Monteiro da promoção de investimento e fomento empresarial e da modernização do Estado e da administração pública. Os diplomas relativos à reforma do Parlamento podem sair da agenda se o grupo parlamentar do MPD for sensível aos argumentos do líder parlamentar do PCV. Clóvis Silva defende que é inoportuno dar continuidade à reforma devido à aproximação do período eleitoral. Nesta altura, procederemos à alteração da orgânica do Parlamento. Introduzirmos alterações ao regimento, fora de um quadro de entendimento entre as forças políticas do Parlamento. Acho que não é oportuno. Nós participamos na feitura desses diplomas ativamente, eu pessoalmente também o fiz, e outros colegas deputados. Nós concordamos com a maioria dos seus termos, mas achamos que não é oportuno nesta altura. Devemos aguardar que seja discutido melhor entre os grupos parlamentares, que seja objeto de análise e discussão e acordo mais alargado entre as forças políticas com representação parlamentar e depois ser discutido neste quadro no plenário da Assembleia Nacional. Com a redução da agenda da ordem do dia e segundo várias fontes consultadas pelo primeiro jornal, há sugestões para o agendamento do novo Estatuto da Criança e do Adolescente aprovado na Generalidade desde 24 de janeiro passado. Em sede de perguntas ao Governo, vai responder o Ministro do Mar, Jorge Santos, que deve abrir a plenária depois das questões gerais ou, eventualmente, declarações políticas. A novidade em agenda é a proposta de lei que aprova o Estatuto do Profissional Criador e Produtor da Arte e Cultura e estabelece o regime especial à respectiva inscrição junto do INPS e o correspondente regime de proteção social, bem como o regime fiscal.
O setor da arte e da cultura, apesar da informalidade, tem enorme potencial, tanto no país como além fronteiras. Uma nota da coordenadora do Centro de Incubação de Empresas, BIC, a propósito dos 16 projetos vencedores da primeira edição do programa Arte Cultura Nexus. Todos os detalhes com a jornalista Angélica Vaz. A maioria dos projetos premiados no âmbito do programa Articultura Nexus está ligada à música, um setor que, segundo a gestora do BIC, responsável pela implementação dos projetos, tem um enorme potencial, mas que ainda vive muito no informal. Nesse sentido, considera que reconhecer esses projetos é uma forma de estimular os empreendedores a formalizarem os mesmos para que sejam rentáveis. É importante mostrarmos o que está a ser feito, os talentos que nós temos, e mostrar que o setor da arte e cultura, embora ainda seja um setor muito informal, mas é um setor onde tem uma potencialidade enorme, principalmente a nível de internacionalização. É uma área onde Cabo Verde tem um enorme potencial. Então, ao reconhecermos esses empreendedores que fizeram esse percurso, que antes, por exemplo, não tinham um portfólio, se alguém lhes pedisse e dissesse, olha, preciso do teu portfólio para avaliar o seu produto ou serviço ou para enviar a um potencial parceiro ou cliente, não tinham. E isso dificultava o acesso a muitos mercados. Então, a maior parte já participou em eventos nacionais e internacionais, mas muito numa de boca a boca. Agora, esses que já participaram, eles já têm um portfólio que conseguem mostrar o seu produto ou serviço e reconhecer-lhes, já mostrar a outros empreendedores do setor que eles também podem se formalizar, que eles também têm oportunidades dentro da sua área, utilizando aquilo que é o seu talento, e que o seu talento não precisa ser um hobby, pode ser a sua atividade principal. Dilma Vieira avança ainda que o programa Articultura Nexus, um projeto piloto implementado na Ilha de Santiago, foi desenhado para formalizar o setor da arte e cultura, bem como trazer mais oportunidades. Os 16 projetos vencedores vão receber incentivos para alavancar os negócios. O programa contemplou 2 meses de bootcamp, onde foram trabalhados todos esses projetos para maturação da ideia de negócio, desenvolvimento de portfólio, entre outras coisas. E, neste momento, os 16 melhores projetos vão receber um capital semente de 20% do investimento necessário, até um limite máximo de 220 mil escudos por projeto, para alavancar o negócio e também um ano de incubação para acompanhar esta implementação. A cerimónia de anúncio dos 16 projetos vencedores da primeira edição do programa Articultura Nexus enquadra-se na Semana do Incubado, promovida pela Business Incubation Center, que acontece de 10 a 12 de dezembro no Tech Park. Emergência da Poesia em Amílcar Cabral, 30 poemas, dá título ao livro que vai ser lançado hoje à tarde na Biblioteca Nacional e que consta da programação da 5ª edição do Festival Morabeza do Livro, aberto ontem na cidade da Praia. A presidente da biblioteca confirma que está em alinhamento a conversa que Dino Santiago vai animar no Polo da Praia da UniCV. Dino de Santiago, que já é um artista reconhecido no domínio musical, mas que está agora a dar os seus primeiros passos na literatura, trazê-lo para pôr em conversas com escritores já mais consagrados, que já estão há mais tempo nessa área da literatura, pôr em contacto, colocá-los em frente com as novas gerações e fazer com que o nosso país se promova e se desenvolva cada vez mais através do livro, da leitura e da capacidade de argumentar. O lema deste ano é propício porque nós, as letras ao serviço da história, é fazer com que através da literatura a nossa história seja divulgada, o nosso modo de viver, a nossa gastronomia, a nossa música, tudo através dessa literatura e da conexão entre as diferentes formas de arte, promover o livro, a leitura e a literatura acima de tudo. Matilde Santos precisa que o Festival Morabeza vai colocar em diálogo várias gerações de escritoras residentes no país e na diáspora. Identificar estes novos talentos no domínio da literatura aqui em Cabo Verde. É, sobretudo, trazer este grupo para o palco do Festival Literário Morabeza, nesta 5ª edição, fazer com que nos vários palcos, desde a cidade da Praia, na cidade da Somada, aqui na Biblioteca Nacional, na Universidade de Cabo Verde,
nas várias escolas aqui na cidade da Praia, fazer com que os jovens, desde muito cedo, entrem em contacto com a literatura, com as letras e promover desta forma os escritores e os autores cabo-verdianos que nós temos não só aqui no país, mas também que vêm da diáspora. O Festival Morabeza vai estar em vários palcos até ao encerramento na próxima sexta-feira das instalações da Biblioteca Nacional, à Academia e escolas na cidade da Praia e em Santa Catarina. A missão é a mesma, pôr em confronto escritores e especialistas, 2 dezenas no total. A ideia é pôr em confronto não só escritores, mas também especialistas e líderes comunitários que estão mais próximo da população, que estão mais próximo das diferentes formas de manifestações culturais e pô-los em contacto aqui através do festival. Num ano em que nós celebramos os 50 anos, terem atenção à nossa identidade e pôr esses escritores em contacto. Nós estamos a falar de quase 2 dezenas de escritores e especialistas na área da literatura. Para nós é de suma relevância. Cicatrizes é o livro de Dino Santiago, com lançamento previsto para amanhã na Biblioteca Nacional. Apresentado em outubro passado, Cicatrizes reúne 50 textos sobre identidade, ancestralidade, paternidade e experiências pessoais, em que aborda temas como vulnerabilidade, desigualdade e superação. A Ilha do Maio continua à espera da criação de condições para o arranque do turismo, tal como na Boa Vista, no quadro da Sociedade de Desenvolvimento Turístico Integrado. A percepção é do agricultor Santos de Andrade Fernandes Ribeiro, mais conhecido por Ineus Ribeiro. Tem na minha que entender se quer coisa para desenvolvimento de Maio e Boa Vista, para modo que Boa Vista já está lá, também Maio tem ainda cara não passa ou ainda só está começando a passar, que é coisa que nem minha entender, e tinha pessoas na Maio também, se calhar está por a mesma questão. Se é para desenvolvimento de Maio e Boa Vista, para modo que Boa Vista já está lá, também com um aeroporto internacional, e Maio até ainda cá por tem, não está como aliviadinha. Desde Figueira, Ineus Ribeiro realça que a Ilha do Maio tem grande potencial agrícola quando há água suficiente para a rega, como nesses dias com as últimas chuvas. Assim, anos atrás, não se chorava aqui no Gatinho, mas nesse momento, precisamente na Rubeira que me está, na Vale que me está trabalhando, não tem água, mas não tem problemas como de água. Se na área agrícola que tem exploração nesse momento por falta de água. Não está dependendo de chuva. Sobretudo na Rubeira, quando está trabalhando, não está dependendo de chuva, mas nem um furo nunca tem. É água de poço, então se nunca tem chuva, não tem dificuldade com a água para não fazer nosso trabalho. Nessa altura, não se está trabalhando na agricultura, mas não está com dificuldade por causa de mão de obra também que nunca tem. Nos dias que correm, cebola e batata doce são produtos dominantes e cultivados praticamente em simultâneo em todas as explorações agrícolas da ilha. Não porque nunca te apoio casado, não te apoio casado, mas na maior quantidade é cebola e batata doce. Para mim não te apoio cebola, não te apoio batata doce, não te apoio mandioca, não te apoio cenoura, tomate, tudo não te apoio. Mas só que na maior quantidade é cebola e batata doce. Teve momentos que eu consegui vender, mas nos últimos tempos tudo que eu produzi não consegui vender. No mercado de praia, para aquele que não está produzindo, nunca tem mais que tem alguém que está consumindo tudo que não está produzindo. Não está produzindo pensando no mercado de praia, para no mesmo que não queira levar para outros mercados, nunca tem aquele transporte que está a fazer aquela rota precisamente para fazer uma rota para Maio, para Boa Vista, ou para Sal, ou para outras ilhas. A esperança é a produção de água dessalinizada para a rega. De contrário, diz Ineus Ribeiro, a miséria espreita à porta. A presidência na ilha, no Maio, entra hoje no segundo dia. José Maria Neves dá uma aula magna no Liceu Horácio Silva sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as liberdades e a democracia no século XXI. À tarde, o Presidente da República visita Figueira Horta e os perímetros agrícolas. O programa previsto para hoje termina na Casa da Juventude para um encontro com a Associação Regional de Futebol e os presidentes dos clubes.
Cabo Verde está fora do Campeonato Mundial de Boxe que decorre em Dubai. David Pina e Lenique Fernandes foram eliminados ontem nos oitavos de final da competição. Ambos perderam os seus combates por pontos. Lenique foi eliminado por um adversário do Cazaquistão e David Pina caiu aos pés de um sérvio. Apesar do desfecho, o selecionador nacional, Adilson Varela, considera que os dois atletas tiveram um bom desempenho no ringue. O jogo de David Pina foi um jogo bastante disputado, mas de antemão já não sabia qual é que é o adversário que não tinha para não enfrentar. Um adversário bastante forte, que joga corpo a corpo, e um atleta também que busca atrás de adversário e conseguir bloquear a nossa saída, que David é bom nele também, é que consegui sair bastante com um adversário e encurtar o passo a ter mais. Mas mesmo assim eu não consegui fazer bom resultado contra o adversário. Pronto, e gosto é hora de levantar a cabeça, de bem verificar que é erro que não comete durante a nossa prestação. O outro atleta, que é Lenique Fernandes, também fez uma grande prestação sobre o adversário. De antemão eu não sabia também, mas nosso adversário é um de lista de série, ele que é o primeiro do mundo também, Cazaquistão. Cabo Verde levou ao Campeonato Mundial de Boxe 5 pugilistas, 3 ficaram pelo caminho na primeira eliminatória. David Pina e Lenique Fernandes chegaram aos oitavos de final. Hoje é Dia Mundial de Direitos Humanos. A Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania faz a entrega do prémio anual. As Nações Unidas promovem um espetáculo que marca o fim dos 16 dias de ativismo. Mulheres multiplicadoras da cidadania são apresentadas hoje em Santa Cruz pela Associação Cabo-Verdiana da Luta contra a Violência Baseada no Género. Formadas pelo projeto Flacim para Mulher, as 64 mulheres na praia e em Santa Cruz estão capacitadas para apoiar e orientar outras mulheres vítimas da violência baseada no género nas suas próprias comunidades, como nos conta a jornalista Gracete Silva. O projeto promovido pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género visa formar um grupo de mulheres multiplicadoras da cidadania, mulheres capacitadas através do Flacim para Mulher para desenvolver ações de sensibilização, informar as comunidades e prestar apoio às vítimas de VBG. Formar grupo de mulheres, líderes e ativistas comunitárias para atuar nas suas comunidades na prevenção e combate à violência com base no género, ou seja, sensibilizar, informar e consciencializar a comunidade sobre a problemática da violência, que ela existe, que ela é real e que toda a comunidade, tem responsabilidade na prevenção e para atuar para que possamos viver numa sociedade livre, sem violência, de paz. A coordenadora do projeto explica que o Flacim para Mulher surgiu com o propósito de reforçar e valorizar cada vez mais o papel da mulher na sociedade. O nome do projeto advém da questão de reforçar, cada vez mais a mulher na nossa sociedade, na nossa comunidade. As mulheres é uma força ativa, da nossa sociedade, dá um grande contributo, mas é preciso dar visibilidade cada vez mais às mulheres, reforçando as suas capacidades, valorizando, todo o trabalho que a mulher tem feito. Um projeto piloto que, segundo Nair Fernandes, já formou mulheres líderes em Santa Cruz e na cidade da Praia, que pretendem alargar a iniciativa aos outros municípios. Relativamente à apresentação pública, das nossas mulheres, é que após a formação, elas neste momento estão, cada uma delas nas suas comunidades, a trabalhar, a sensibilizar, a informar, a consciencializar homens e mulheres, meninos e meninas nas escolas. Neste momento, o projeto é um projeto piloto. Começamos a implementação na cidade da Praia, são mulheres da cidade da Praia e mulheres do Concelho de Santa Cruz. Possivelmente, iremos também deslocar e massificar para os outros municípios. O ato de apresentação pública das mulheres multiplicadoras da cidadania de Santa Cruz terá lugar esta manhã e será presidido pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz.
Hoje é Dia Mundial de Direitos Humanos. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, não vai estar presente para receber o Prémio Nobel da Paz em Oslo, mas vai estar a sua filha, que fará o discurso escrito pela Nobel da Paz. A Assembleia, o Parlamento australiano já tinha aprovado uma lei que interdita menores de 16 anos de usar redes sociais. A medida entra em vigor hoje. Milhares de jovens menores de 16 anos amanheceram sem acesso a várias redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok. Dizer-lhe ainda que o governo francês está safo. A Assembleia Nacional aprovou por uma reduzida margem o orçamento da Segurança Social para o próximo ano. 247 deputados a favor, 234 contra. O Partido Socialista votou a favor e conseguiu viabilizar o diploma. A Câmara de Deputados no Brasil aprovou já de madrugada, por volta das 3h25 de Cabo Verde, aprovou uma lei que pode reduzir de 27 para 2 anos a prisão de Jair Bolsonaro e de tantos outros. O projeto de lei vai agora para o Senado, cujo presidente, David Alcolumbre, já assumiu que o diploma vai ser votado antes do fim do ano. Os portugueses estão a fazer contas ao impacto da greve geral de amanhã, convocada pela CGTP e pela União Geral dos Trabalhadores. É a primeira greve geral depois de vários anos. Crianças vão estar sem aulas, consultas e cirurgias já desmarcadas e perturbações nos transportes são os principais impactos da greve geral. O governo calcula que vai haver um prejuízo na ordem de 700 milhões de euros. E assim foi o primeiro jornal, 7 da manhã, 22 minutos em Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.